Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos agora para mais uma aula de ciências, então peguem o livro de vocês, módulo 3, capítulo 7, tá bom? As páginas de hoje serão as páginas 199 a 201. Agricultura e o ambiente. Bom, pessoal, a agricultura é o meio pelo qual o ser humano cultiva plantas, é o cultivo de vegetais. Na maioria das vezes, esse cultivo em larga escala, em grande quantidade, é feita através de atividades econômicas. No Brasil, essa atividade econômica é uma das principais, tá bom, do nosso país. Através dessa atividade, nós obtemos alimentos, nós obtemos matéria-prima para confecção de objetos e também a fabricação de diversos produtos, como roupas, combustíveis e alimentos para a criação de animais. Além disso, a agricultura também é fonte de renda para muitas famílias brasileiras, porque nós temos que pensar, se essa agricultura, esse cultivo de plantas, ele está sendo feito, as pessoas elas são beneficiadas com isso, não só com o produto final, mas também com o trabalho que é realizado, garante a subsistência da população. Apesar de ser uma atividade muito importante, é, essa agricultura também é responsável por grande parte da destruição da mata nativa do nosso país. Como assim? Quando a agricultura é feita de forma desorganizada, as pessoas acabam construindo as suas plantações em locais em que agride o meio ambiente, em locais em que não deveria ser desmatado para fazer o plantio de determinado tipo de planta, tá bom? Então, com isso, ele vai atrair o quê? Esses nossos quatro quadradinhos aí. Primeiro, o quadrado rosa, a destruição do habitat e abrigo das fontes de alimento de diversos animais. Ou seja, destruir o ambiente dos animais, o ambiente que eles vivem, o alimento que eles comem. Então, tem que ser feito a agricultura de forma consciente. Tá bom? Vamos para o quadradinho laranja. Alteração do clima, como a redução da ocorrência de chuvas e aumento da temperatura. Eu acho que vocês lembram que nas aulas anteriores nós falamos sobre o ciclo da água. Se você retira uma camada de vegetação que já era costumeira daquele ambiente, você vai mudar também o ciclo da água e com isso você muda também a temperatura daquele ambiente. Então você vai estar mexendo em grandes características daquele ambiente que não deveriam ser mexidos. Então tudo que deve ser feito na natureza deve ser feito pensado, tá bom? O aumento do risco da extinção das espécies de seres vivos, aí o quadrado amarelo. Ou seja, se você tira o ambiente deles e você muda a temperatura, muda a quantidade de alimentos, você faz com que essas espécies elas corram risco de extinção, tá bom? E também, com a retirada da vegetação nativa, você acaba expondo o solo à luz solar demasiadamente, ou seja, em grande quantidade. Também a ação dos ventos, da água, da chuva, o aumento das chances de ocorrer erosão acontece também. Ou seja, você vai também modificar o solo daquela região, fazendo com que esse solo, às vezes, fique pobre de nutrientes e você nem consiga o objetivo final da sua colheita, da sua plantação, tá bom? Então, ou seja, sempre quando vai se fazer agricultura no Brasil, ela deve ser pensada, tá bom, gente? Não pode ser feita de qualquer forma. E com isso, a gente aumenta a quantidade de produtos saudáveis que nós temos na nossa prateleira nos supermercados e também a gente acaba trazendo um benefício para o ambiente quando tudo isso é feito de forma sustentável, que é o que nós vamos ver nos próximos slides. Agricultura sustentável. Então, o que é essa tal agricultura sustentável? É o meio pelo qual a gente produz técnicas para a gente recuperar os recursos naturais e tornar mais eficiente a produção desse plantio, dessa agricultura. Então, aqui a gente tem dois exemplos de técnicas sustentáveis para plantio que a gente consegue executar aqui no nosso país. O primeiro é o plantio direto, que é uma técnica que consiste em você não fazer uma queimada antes de plantar novamente a nova plantação. Porque assim, a maior parte dos vegetais, gente, eles acontecem por época no nosso país. Então tem uma época que eles são plantados e aí eles vão ser colhidos depois, digamos, de 6 meses. E aí o que muitos dos agricultores fazem é queimar tudo aquilo que não é preciso mais para poder plantar em cima de novo. Só que isso agride a natureza. Então, uma forma é o plantio direto. Você plantou, aí você colheu,
Aí você faz a derrubada das plantas, né? E elas acabam virando adubo para a nova plantação que vai vir. Outro tipo de plantio é a rotação de culturas, que é uma técnica que consiste na alternação do plantio. Por exemplo, no lado A você planta milho, no lado B você plantou soja. O milho requer alguns nutrientes, a soja requer outros nutrientes. Então, o que você pode fazer? 6 meses do ano você planta o milho no lado A e 6 meses do ano você planta a soja no lado A. E assim você alterna. Do outro lado, no lado B, que você plantou a soja, na outra metade do ano você planta o milho. E com isso você vai alternando os nutrientes do solo para que esse solo não fique pobre e não faça com que a sua plantação ela caia a qualidade. Tá bom? São 2 métodos de agricultura sustentável que você não precisa estar degradando tanto o ambiente natural para estar fazendo a sua produção e a sua... Agricultura é a atividade de cultivar a terra. As pessoas que cultivam a terra são chamadas de agricultores. Muitos dos alimentos que consumimos em nossas casas são produzidos na agricultura. Certamente, você come frutas, como maçã, mamão, melão, laranja e também verduras e legumes. Todos esses produtos agrícolas são consumidos in natura, ou seja, sem serem processados. As atividades agrícolas precisam da ação da natureza para o desenvolvimento dos produtos, como solos férteis, são aqueles que possuem nutrientes que ajudam no crescimento das plantas, terrenos planos, que facilitam o cultivo e o uso da máquina agrícola, água, que é essencial para a vida das plantações. A agricultura fornece alimentos para as pessoas e matéria-prima para as indústrias, que transformam os produtos em alimentos industrializados. Existem alguns tipos de agricultura. Agricultura comercial. Os produtos são cultivados e destinados ao comércio. Eles são vendidos no comércio interno, isto é, dentro do país, e no comércio externo, fora do país. Nesse tipo de agricultura, o trabalho é remunerado. Os agricultores trabalham nas propriedades com máquinas e técnicas próprias. Na agricultura comercial, são utilizadas substâncias químicas para proteger as plantações. Agricultura de subsistência. Os produtos são cultivados e destinados para a família do agricultor. O trabalho é realizado pelos membros da família, sem remuneração. Nesse tipo de agricultura, o agricultor utiliza técnicas simples, sem o uso de máquinas. E por fim, a agricultura orgânica. Os agricultores usam adubos naturais para fertilizar o solo e não utilizam máquinas nem produtos químicos. Nesse tipo de agricultura, a produção é pequena. Muitos dos produtos produzidos na agricultura são consumidos in natura, ou seja, ao natural, como as frutas e as verduras. Outros são industrializados, antes de serem vendidos, como sucos, doces e conservas. Bom, pessoal, aqui nós temos um exercíciozinho bem fácil da página 201, tá bom? Vai ter um vídeo mais pra frente fazendo todas essas autocorreções, então eu preciso que vocês respondam, tá bom? Com bastante atenção. Qualquer dúvida a gente pode tirar em sala de aula, vocês podem perguntar, tá bom? Do seu professor. E é isso, pessoal. Aguardem os vídeos da autocorreção para vocês fazerem aqui no canal, tá bom? Até a próxima!